Nessa noite o Senhor tem uma mensagem importante para nós sobre cura, porque a igreja de Deus é uma igreja que traz a presença do Espírito Santo, traz nessa igreja cura. Eu não tenho medo de falar sobre cura na nossa igreja, porque a nossa igreja não comercializa a cura. Nossa igreja não acredita que beber um copo d'água com oração faz a diferença, porque o poder de Deus não está num copo de água, não está num óleo, o poder de Deus não está mesmo na imposição de mãos, mas nós cremos numa igreja que tem a verdadeira cura. Eu mesmo sou fruto desse ministério dessa igreja, e enquanto a igreja andar na presença do Senhor, comprometida com o Espírito Santo, ela terá o poder de Deus para efetuar cura. Certa vez, Tomás de Aquino, o grande teólogo católico, estava andando com um papa da sua época, no Vaticano, nas dependências da igreja, e o papa lhe dizia: veja como a igreja desenvolveu-se tanto, como a igreja é poderosa, como a igreja conquistou nações, novas terras, veja as catedrais, os templos, a beleza, a riqueza que o Senhor concedeu à igreja. E Tomás de Aquino, ouvindo aquelas declarações, as afirmações do Papa, se virou ao Papa e disse: Vossa Santidade tem toda a razão. A nossa igreja é a igreja dona do mundo. As riquezas, as catedrais, os murais, as lindas pinturas, as lindas riquezas, as nações conquistadas. Só que hoje nós não podemos mais chegar às portas das catedrais e dos templos e olhar para os mendigos e os paralíticos e dizer como Pedro e João: não tenho prata e não tenho ouro, em nome de Jesus, levanta e anda. Será que nós podemos hoje chegar perto dos necessitados, dos que não podem andar como você, os que não podem enxergar, os que não podem ouvir, e dizer a eles: eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho hospitais, nem escolas, não tenho centros, não tenho universidades, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, passe a ver. Não quer dizer que nós não precisamos ter tudo isso. Também não quer dizer que a existência de uma universidade, a existência de igrejas, a existência de hospitais, a existência de um centro de vida saudável, a existência de escolas, a existência de indústrias de alimentos, também é um milagre de Deus. Também é uma evidência de que o Senhor abençoa este povo. Mas Deus está desafiando essa geração a começar a perceber o derramamento da chuva serôdia, como nós chamamos na igreja adventista, uma porção plena da presença do Senhor em nossas vidas, para terminar esta mensagem de Deus a todos os lugares, a começar do nosso lar, pedir que o Senhor use a nossa vida para trazer cura na nossa casa, e por onde o Senhor colocar a gente. Portanto, eu queria convidar vocês a meditar comigo em Isaías 61, onde tem uma profecia chamada o Ano da Graça do Senhor. Eu peço então que nesse momento a gente, ao abrir a Bíblia, possamos orar ao Senhor. Querido Deus, quero te agradecer pelo privilégio de estar nesta igreja, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com homens experientes, homens que deram muitos e muitos anos no teu serviço, Senhor. Estamos também com crianças que cantaram tão lindo, adolescentes que louvaram o teu nome, jovens e adultos que vão agora juntos conosco abrir a palavra para te ouvir, Senhor. Venha ser o nosso professor, venha, Senhor, falar as nossas necessidades, venha nos imbuir de poder, de um desejo profundo de servir, de sair da nossa vida cômoda para fazer a diferença na vida de quem precisa. Que a tua bênção, Senhor, esteja com todos, em nome de Jesus, amém. Isaías 61 é um capítulo muito lindo, de um profeta que fez um trabalho belíssimo no seu tempo.
Isaías viveu cerca de 600 a 700 antes de Cristo, considerado um dos maiores profetas de Deus. O seu próprio livro é como se fosse uma miniatura da Bíblia. 39 primeiros capítulos fala desse concerto com Israel, os últimos 27 capítulos fala dessa evidência de que um dia o Senhor se tornaria o Messias sofredor. Isaías nos lembra de que o mundo não foi deixado a sós, que existe esperança, que o povo de Deus pode se alegrar que o Messias virá. E no capítulo 61, as palavras do Senhor dizem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os corações contritos, e a proclamar liberdade aos cativos, e dar liberdade de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, pois é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. E eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que capítulo belíssimo, onde o Senhor traz esperança. E Jesus, um dia de sábado, escolheu a sua cidade de crescimento, Nazaré, para anunciar essas boas novas. Jesus sabia que era uma cidade difícil de educar filhos, porque aqueles jovens, muitas vezes crescendo numa cidade que tinha muita tradição ímpia, mesmo sendo chamada uma cidade do povo de Israel, mas os costumes daquela cidade talvez não eram bons costumes para educar seus filhos. Mas Jesus, na sua encarnação, escolhe na sua semelhança a nós, não nascer num palácio, nem crescer nos melhores ambientes, mas escolheu a própria cidade de Nazaré para ser ali o lugar de seu crescimento. E Jesus, num dia de sábado, conforme o livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus escolhe, ao ser convidado para ler a palavra de Deus num sábado e dar a sua explicação, como nós chamamos de um sermão, de uma mensagem de esperança. Jesus abre a Bíblia, ou a palavra, as Escrituras, no livro de Isaías, e lê essas palavras, conforme Lucas capítulo 4, dizendo: hoje se achou lugar, achando lugar, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todas as pessoas daquela sinagoga olharam para ele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Todos estavam maravilhados com Jesus. Talvez eu não encontrei uma descrição tão bela como essa do pastor Amin Rodor. Eu não sei se ele está aqui agora à noite, mas se ele não está, eu vou ler, porque eu gostei muito disso. Jesus é Deus encarnado, o Messias, o pão da vida. Ele é a porta, a ressurreição e a vida. O Cordeiro de Deus, a pedra de esquina, o Rei dos Reis, o Amém, o Alfa e o Ômega. O livro dos vales, o revelador de toda armadilha, aquele que repreende todo o mal, o médico dos médicos, o remédio da alma, o bálsamo da cura, a pérola de grande preço. Todos os ilustres deste mundo vêm e vão, mas o nome de Jesus sempre é atual. O calendário da humanidade foi formado após a sua manifestação encarnada. O calendário do universo foi por ele criado antes da existência do tempo. Quem diz os homens que eu sou? Nasceu numa manjedoura emprestada, precisou de um barco emprestado, não tinha onde reclinar a cabeça, e até a sua sepultura foi emprestada. Ficou na cruz que não era dele, enfrentou o escárnio, a injustiça e a dor, mas não retrocedeu o seu amor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando estava morrendo, fez o maior milagre, moveu toda a natureza com as trevas, terremotos, relâmpagos, ressurreição dos mortos. Ele tocou o coração da humanidade com sua declaração de perdão aos opressores e esperança ao bandido.
Em sua agonia, permitiu o Pai responder em silêncio. Concluiu a semana da salvação com o descanso do sábado, mas a esperança raiaria no primeiro dia. Sim, ele cumpriu sua missão em 3 anos e meio. Ele é o perfeito sacrifício, foi o Cordeiro perfeito. Assim como houve 3 anos e meio de seca nos tempos de Elias pela apostasia do seu povo, houve 3 anos e meio de vida em seu ministério para tirar a humanidade do pecado. Nunca o encontramos apressado, nem afobado. Viveu com postura, controlou as circunstâncias, sempre ouvindo as pessoas, sempre vivendo com paz. Ele veio para edificar pessoas, poderiam ser os cegos, os leprosos, as mulheres, as crianças, ou todo e qualquer que se sentisse marginalizados. Que método ele usou para cumprir sua missão? Não usou marketing, ficou na contramão da história e dos nossos métodos. Sua atitude sempre fez a diferença. Foi politicamente incorreto, não tinha lobismos, nem jogo de cintura, não organizou partido político, não criou exércitos, nem impôs suas ideias. Simplesmente viveu o que Deus gostaria que vivesse. Viveu em paz consigo, promoveu a paz com a humanidade. O que nós dizemos sobre Jesus? Amém. Jesus não é mais agora um servo sofredor. Por isso que a mensagem adventista é de agora um rei que vem. Os nossos olhos não devem permanecer somente na cruz, mas devemos olhar para o céu, para a nuvem que logo trará o nosso Senhor. Amém? Por isso que nós podemos nos alegrar com as promessas de Cristo. Por isso que Ele trouxe de melhor a primeira coisa que nós podemos escrever aí. Ele veio para evangelizar os necessitados, todo aquele que se sente carente de Deus, todo aquele que precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, o Senhor veio para trazer boas novas para você, evangelizar os pobres. Segundo, Ele veio para apregoar liberdade aos cativos. Quantos de nós estamos sendo escravos de um hábito, de um vício, de um tipo de comida maléfica para nós, de pensamentos negativos, de situações erradas? Jesus veio para trazer liberdade aos cativos. Ele mesmo disse em João capítulo 8, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Não existe perfeita libertação se não passar por Jesus. Ele veio também, a terceira coisa, dar vista aos cegos. Como nós precisamos enxergar, como nós precisamos de um olhar espiritual para a vida. Muitos de nós estamos como aquele homem cego que Jesus tocou os seus olhos e Jesus perguntou para ele: o que você vê? Eu vejo os homens como árvores. Muitas vezes, quando nós passamos rapidamente por um estudo bíblico, gostamos de ir na igreja, gostamos dos cânticos e gostamos das amizades, podemos estar parcialmente curados. Vemos as pessoas como árvores. E diz aí essa história que Jesus tocou novamente os olhos daquele cego e ele passou a ver claramente. Talvez a maior razão de nós continuarmos vindo à casa de Deus, que o batismo nos ajuda a ver a Jesus, é um novo nascimento, mas a continuidade com Cristo, nossa unidade com Jesus, a nossa vida de santificação é para nós vermos com nitidez, com clareza. Todos nós precisamos dos 2 tanques da Bíblia, do Siloé e do Betesda, da casa de misericórdia e da visão plena de Siloé. Todos nós precisamos deixar que o Senhor use o seu colírio, dado à igreja de Laodiceia, para a gente ver o Evangelho do jeito certo. Não ficar apenas em tradições. E tem muitos de nós que só preocupamos com tradições. Não dá tempo de eu enumerar todas elas, e não vale a pena. Mas se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, toque novamente os meus olhos. Eu preciso não ver as pessoas como árvores, como objetos, como pessoas que passam pela minha vida. Eu preciso de alguma forma ver como o Senhor vê. Jesus também veio pôr em liberdade os oprimidos, pessoas que sofrem pelas opressões de Satanás. E Jesus veio, número 5, anunciar o ano aceitável do Senhor. No seu tempo, era a salvação que chegava ao mundo.
E nosso tempo é a volta do Senhor que está por acontecer na iminência. Nós vivemos nesta terra na espera de um Deus, de Jesus, um Rei que vem. Todos os dias nós devemos nos levantar na iminência da volta de Cristo, trabalhar como se fosse hoje o nosso último dia, a nossa última oportunidade. Devemos estar na melhor maneira possível, buscando orientação do Espírito Santo para viver a realidade que Deus tem para nós, o ano aceitável do Senhor. Eu gosto muito de Jesus, Ele é meu Senhor. Jesus tem um contato comigo desde tenra idade. Quando numa noite, a minha mãe disse que minha avó, que gostava de fazer a comida em casa, fez uma sopa, colocou alguns pedaços de carne, colocou pimenta do reino, era o entendimento que ela tinha para uma sopa forte, sustentável, para uma criança que estava muito faminta. Disse que eu comi aquela sopa com muita alegria, talvez repetiu, por isso que eu gosto muito de sopa até hoje. E eu quero agradecer o povo do Servisa, que faz umas comidas abençoadas, sopas maravilhosas. Naquela noite, não foi uma noite qualquer, porque de alguma maneira, essa criança começou a ter disenteria, e depois desenvolveu outros problemas, de tal maneira que minha mãe, no seu desespero, levou para o hospital, e ali fiquei muitos dias, chegando a estar em um estado de vegetação, por muito tempo. E a igreja de São Carlos fez algo incomum. Num sábado pela manhã, toda a igreja dedicou-se muito tempo em oração intercessória. E Deus começou a agir de uma maneira impressionante, quando a mulher do pastor da época, Olga Varga, reunindo com minha mãe e alguns parentes, disse assim: irmã Edna, entregue o seu filho a Deus, dedique-se essa criança ao Senhor, porque se o Senhor tiver misericórdia e achar oportuno, Ele vai fazer do seu filho um servo dele. E minha mãe, na sua simplicidade, com meu pai, pessoas que nem mesmo conseguiram terminar os 3 anos, o meu pai foi alfabetizado quando já bem adulto, minha mãe conseguiu fazer até a 3ª série, pessoas muito simples, mas na sua fé genuína, entregaram a minha vida nas mãos de Deus. Na segunda-feira, o pastor José Vargas, que tinha um distrito muito grande na época, chegou à Santa Casa de Misericórdia, pediu para entrar e, ao chegar junto à minha cama, ele orou a Deus. Ele pegou o azeite, conforme a Bíblia nos ensina, e ao derramar sobre a minha cabeça, ele orou a Deus e disse: Senhor, se o Senhor tem um plano na vida deste menino, o Senhor possa levantá-lo, e que um dia ele possa ser um ministro, um pastor, e continuar a obra que eu estou fazendo. Diz que naquela madrugada, eu abri os meus olhos, e tentava chorar pela minha mãe. Tempos depois, fui para casa, e eu cresci ouvindo algumas vezes essa história, de que eu era um milagre nas mãos de Deus. No ano de 2010, Deus me inspirou a agradecer pessoas que marcaram profundamente a minha vida. E por essas coincidências e circunstâncias que Deus dirige, chegou de eu estar lá perto do nosso NASP primeiro, eu disse assim: eu gostaria muito de visitar o pastor José Vargas, sei que ele está doente, e eu gostaria de agradecê-lo, porque ele foi usado por Deus para me abençoar com saúde, com oração, melhor dizendo. E quando eu o encontrei ali no Brooklyn, já bem idoso, enfermo, com sua esposa, começamos a conversar, começamos a trocar nossas histórias, lembrando, ele contando coisas que eu nem mesmo sabia, e a sua esposa me disse algo interessante. Ela disse assim: Edmilson, eu e o José Vargas não queríamos ir para São Carlos. Eu tinha uma enfermidade muito crônica de intestino, e nós morávamos em Santa Catarina, e com contato aqui de São Paulo, eu precisava fazer tratamentos em São Paulo. Foi quando o meu esposo conseguiu um chamado para São Paulo. E eu estava sendo tratada e melhorando pouco a pouco, mas muito difícil, quando de repente o presidente da associação da época chamou meu esposo e disse assim:
você tem um chamado para ser pastor em São Carlos. E eu fiquei muito revoltado com isso, muito triste, porque eu não achava justo, agora que eu estava tendo um tratamento no Hospital das Clínicas, por que nós temos que ir para o interior de São Paulo, muito mais difícil, trem, condições de vir para cá? E ela disse que entrou na sala do presidente muito contrariada, e o presidente com firmeza disse assim: um dia a senhora vai entrar por essas portas e vai me agradecer. E ela disse que saiu com aquilo no coração e foram para São Carlos. E naquele ano do seu ministério, convidou-se o pastor Samuel Monnier, um missionário suíço que teve um tempo aqui no Brasil. Foi fazer uma semana de oração na cidade de São Carlos. E um dos cultos da noite, ele falou sobre cura. E ele disse, se tivesse alguém na igreja que precisasse de oração, que ele estaria disposto a orar por essa pessoa. Porque o Deus eterno, que operou lá no passado, continua trabalhando e fazendo a sua obra nesse tempo. Então ela disse que procurou o pastor e disse assim: pastor, eu tenho uma doença muito difícil, eu gostaria muito que o senhor orasse por mim, que o senhor me ungisse. Então ele disse: você se prepara, que na quinta-feira à noite, nós vamos orar e vamos te ungir. Quando ela recebeu no dia seguinte um telefonema, e que o médico, um especialista que vinha dos Estados Unidos para o Hospital das Clínicas, uma pessoa completamente bem preparada, entendida da sua enfermidade, queria fazer um exame para ela. E ela ficou num dilema: devo ir ao médico ou eu devo crer e Deus vai fazer a obra em mim? Ela ficou num dilema muito grande. E ela perguntou ao pastor Samuel Monnier: o que o senhor acha que eu devo fazer? Falou: irmã, isso é uma questão muito pessoal. Você deve orar a Deus e saber do Senhor o que você deve fazer. E disse que ela foi para casa naquela noite, se ajoelhou e orou a Deus. E quando voltou no dia seguinte, no culto, eles oraram na sala pastoral, ungiram ela em nome do Senhor, e ela foi para casa. E naquela noite, ela começou a sentir muitas dores. Mas ela disse assim: Senhor, eu escolho o Senhor como meu médico. Se o Senhor não me curar, não há médico no mundo que poderá fazer essa obra, porque o Senhor sabe exatamente como fazer a minha vida voltar a ter saúde. Depois dessa dor muito grande, ela foi ao banheiro, e quando voltou, ela estava bem. Foi depois para fazer uma avaliação, e ela disse assim para mim: eu estava completamente curada. Tempos depois, você ficou doente, e eu tive coragem de dizer para sua mãe e entregar você para Jesus. Jesus não perdeu o poder. Entendam bem, eu não estou dizendo que nós não precisamos de médicos, nem de hospitais, nem de centros de saúde. Nós precisamos de tudo isso. Deus precisa que nós tenhamos fé. Deus precisa que nós nos entreguemos a Ele. Sabe, quando eu comecei a estudar esse assunto na Bíblia, eu percebi que é maravilhoso demais, que nós não precisamos ser cristãos apáticos e medrosos diante dos grandes problemas da vida. Algumas enfermidades Deus vai curar hoje, sim. Outras Ele diz para nós esperarmos até o dia da sua volta, quando 1 Coríntios 15 se completará e se cumprirá em plenitude. Mas Deus, sempre quando nós vamos a Ele, o Senhor traz cura para nós. Deus não abandona nenhum de vocês. Deus pode curar a gente espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, estruturalmente. Deus pode fazer a obra que Ele achar que deve ser feita para a nossa salvação. E nós não devemos temer de ir a Deus com confiança, não com presunção, não com coração dividido, mas com coração aberto para o Senhor ministrar para nós. Eu digo isso a vocês, porque no final do livro de Marcos, Jesus disse assim, bem claro, nessas palavras aos discípulos, versos 15 em diante: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
nas circunstâncias necessárias, essas promessas podem ser cumpridas pelo poder de Jesus. Deus está preparando a nossa geração para servir a Deus. Agora, cada um de nós temos que nos preparar, temos que crer na mensagem de saúde de Cristo. Um livro belíssimo da igreja, chamado Ciência do Bom Viver, deveria ser lido, relido, vivenciado por nós. Ali tem um capítulo maravilhoso chamado A Oração pelos Doentes. Aqui nesse lugar existem muitos pastores, muitas pessoas que foram agraciadas com muitas bênçãos de Deus. Penso que um dos ministérios que deveria ser feito em conjunto com o Cevisa, com os médicos dessa cidade, é visitar os doentes deste lugar. Não importa a doença que seja, orar com essas pessoas, ungi-las com respeito, com oração. O poder não está no óleo, mas o poder está no Senhor, no símbolo que Ele deixou. Ensinar as pessoas a viver a mensagem do Evangelho. Ensinar as pessoas em pequenos grupos a ler esses livros, Ciência do Bom Viver, aprender a viver com saúde, para abençoar essa cidade, para visitar as pessoas e dizer, nós temos uma mensagem de esperança, que não custa dinheiro, que não custa trazer coisas para agradar a Deus, mas é uma dádiva que o Senhor nos deu para oferecer a vocês, porque o tempo da volta do Senhor se aproxima. Deus poderá usar essas evidências para ajudar alguém a crer no Senhor. E Deus quer contar conosco para a gente orar uns pelos outros. Sabe, a Bíblia diz assim lá em Tiago capítulo 5, que nós precisamos aprender a confessar nossos pecados uns aos outros. Até a sombra de Pedro podia levar uma pessoa à cura, não pela sombra em si, pelo poder que Deus usava na sua vida. E sabe por quê? Porque a igreja cristã aprendeu no primeiro amor a apoiar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a tirar as suas diferenças, a tirar suas divisões. Aqueles discípulos, seguidores de Jesus, eles respeitavam os líderes, davam suporte aos líderes, seguravam os seus braços como Moisés foi segurado por Arão e Ur. E quando a liderança e os membros da igreja são amigos, compactuam da mesma fé, têm verdadeira comunhão nos valores de Deus, o Senhor vai operar na sua igreja. O Senhor vai dar autoridade às pessoas de agir fazendo o bem. Hoje temos igrejas completamente divididas, cada um quer seguir o seu jeito, o seu modo de pensar, impor o seu estilo, a sua opinião. O Espírito do Senhor considera isso totalmente estranho ao reino dos céus. Queridos, chegou um tempo que nós precisamos deixar o Senhor unir jovens e idosos para a obra do Senhor, abençoar a humanidade. Eu tenho certeza que Deus quer operar muitos milagres no seu povo hoje e para nós abençoarmos as pessoas onde a gente mora. Esse lugar ser conhecido como um lugar onde as pessoas andam com Jesus, fazendo o bem, apregoando liberdade, abrindo os olhos das pessoas, dando oportunidades para que elas venham a Jesus. O Deus que eu e você cremos é o Deus do impossível. Mas não é o Deus só do cântico, o Deus do impossível. Deus quer levantar a gente. Através desses anos, Deus tem dado o privilégio para que eu possa orar com muitos doentes e ver. Um tempo atrás, uma amiga nossa foi fazer uns exames e estava diagnosticada com câncer nos 2 seios. E ela voltou muito abatida e ainda tinha que resolver um assunto de financiamento da sua casa lá na Flórida. Ela foi a um banco e, bem abatida, começou a conversar com a moça que atendia. E a moça percebeu que ela estava bem triste e disse assim: eu posso te ajudar em alguma coisa? Vejo que você não está muito bem. Ele disse: realmente, eu estou voltando ao médico e eu estou com câncer nos 2 seios. E aquela moça disse assim: olha, eu conheço um Deus que pode te abençoar, Jesus Cristo. Falei: eu também sou cristã, sou adventista do 7º dia. Que bom. Você acredita que Jesus pode fazer algo por você agora? Acredito. Vamos ajoelhar. Se ajoelharam naquele banco. A mulher abriu a bolsa dela, pegou um frasco, um azeite,
se ajoelharam. Ela orou com aquela jovem da nossa igreja e ungiu. Eu sei que não é um costume nosso, mas eu quero ilustrar para vocês o que aconteceu. Ela se levantou daquela oração muito abençoada. Tempos depois voltou no médico para ver como é que estava a situação, se ia fazer tratamento ou não. E para sua surpresa, ela não tinha mais câncer. Isso já fazem mais ou menos uns 8 anos. Hoje eles vivem em Florianópolis, ensinando a mensagem de saúde para as pessoas. De um Deus que lá num banco, não era igreja, não sabemos nem o nome da moça que lhe atendeu, mas uma moça que mesmo não tendo a luz do evangelho que nós temos, se apegou na pequena luz que tinha de um Cristo que não é apenas das páginas da Bíblia, mas que deve viver em nós, que deve agir através de nós, que deve nos ajudar a fazer o bem com ousadia no nome do Senhor. E deu o que ela tinha de melhor: orar com alguém que está em necessidade. Sabe, talvez você não tenha dinheiro para dar para um mendigo que você encontrar na rua, alguém que está precisando, mas dê pelo menos a sua oração, se ajunte, faça alguma coisa em nome do Senhor. Não deixe de andar com Deus, porque andando com Deus nós podemos estender a vida dos outros, abençoar a vida dos outros. Nesta noite eu gostaria de conduzir vocês a cantar comigo e afirmar que o nosso Deus, por ser o Deus do impossível, Ele pode abrir o mar da sua vida, pode abrir um coração fechado, pode curar uma vida que não produz frutos há muito tempo. Quem sabe você não ora mais, você está na igreja há muitos anos, mas nunca viu nada acontecer através de você. Deus gostaria que nessa semana você se pusesse nas mãos dEle, para ser um instrumento de bênção aos outros. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Vamos cantar junto? Meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você.
já teve a graça de Deus de estar desenganado, muito mal na saúde ou na vida, enfim, e você percebeu que Deus fez um milagre na sua vida? Alguém aqui nessa noite que já passou por isso? Eu queria chamar vocês, se podem vir até aqui, em que você percebe claramente que um dia Deus te levantou, Deus curou você, ou Deus restabeleceu a sua vida por um milagre. Eu queria que você viesse aqui perto de nós, porque você é um fruto do amor de Deus, é um fruto de que o Evangelho existe, é um fruto de que um dia o Senhor, reunindo todos os seus filhos na Nova Jerusalém, Ele dirá: esse meu filho teve dificuldades, mas ele percebeu que eu o amava, eu restaurei a sua vida. Amém. Será que a gente pode agradecer por vocês através do cântico? André Crouch, ele escreveu esse hino, o Meu Tributo, que nós falamos em português. Quando ele tinha 10 anos de idade, mais ou menos, o seu pai era pastor de uma igreja bem pequena no Texas, e não tinha pianista na igreja, poucos membros. Ele disse assim: meu filho, você gostaria de ser um músico, para ajudar o papai aqui no ministério, tocar hinos, para que o povo possa louvar a Deus? Gostaria, papai. Então vamos ajoelhar aqui. Ajoelhou, e aquele pai colocou sua mão sobre o filho e pediu para que o Espírito do Senhor tomasse posse da vida daquela criança e fizesse dele um grande músico, para que ele honrasse a Deus todos os seus dias e escrevesse hinos de louvor a Deus e pudesse ajudar aquela igreja a ser abençoada. E André começou a estudar música e se tornou o André Crouch que nós conhecemos, um grande músico, dirigiu grandes corais no mundo, ganhou muitos prêmios. Ele tinha um amigo preso às drogas, e um dia ele foi ao hospital visitá-lo, totalmente arruinado aquela vida, e ele começou a falar de Jesus para esse amigo, que Jesus pode levantar, podia restituir a saúde para ele, porque ele aceitasse Jesus lá no hospital. E aquele amigo aceita Cristo, e André compôs esse hino que nós conhecemos, A Deus toda a glória, que é um hino resultado de alguém que foi curado por Jesus, de alguém que o Espírito Santo com 10 anos preparou para ser um músico. Anos depois, na fase adulta, ele escreve um hino, porque alguém foi curado, restaurado do mundo da perdição para o mundo da luz. Eu quero que vocês cantem comigo isso, como agradecer, porque vocês são resultado dessa obra de Jesus. Amém? Vamos lá. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória
que foi agraciado com a bênção do milagre de Deus na sua vida, que você procurasse alguém que precisa de oração entre hoje e amanhã, e você vai orar com essa pessoa em nome de Jesus. Você vai ser um agente de Cristo, como Jesus de graça te abençoou, de graça e mesmo anonimato, você vai abençoar outras pessoas. Você vai na sua casa ler Tiago capítulo 5, 13, verso 13 em diante, Isaías 53, quando Jesus disse que o meu servo, o Messias sofredor, tomaria sobre si as nossas enfermidades, através das suas feridas, nós seríamos curados. Você que recebeu essa graça, vai procurar alguém que precisa nessa congregação, ou quem você sabe que precisa de oração. Você vai abraçar essa pessoa, vai ler a palavra de Deus com ela, e vai orar com ela, em nome de Jesus. Você é um agente de Deus, para fazer o mundo melhor, até que Ele venha. Senhor, obrigado por tudo que nos fizeste. Saímos desse templo, Senhor, repletos da Tua glória, da Tua graça. Obrigado por esses frutos de pessoas que receberam já esta misericórdia, essa nova chance de viver. Que eles hoje também sejam missionários Teus, Senhor, para orar pelos outros, para impor suas mãos e pedir a Tua proteção, a Tua bênção em quem precisa. Em nome de Jesus. Amém.